começar aqui uma série de videoaulas corrigindo a lista de exercício número 1, tá? Para vocês, né? A maioria do pessoal já entregou e a ideia aqui é que vocês tenham, né, uma fonte aí para dar uma conferida, uma corrigida, tá bom? Eu tenho um projeto aqui, ó, correção de lista, vou fazer dentro dele, no final a gente vai compartilhando também no Google Sala de Aula. Vou começar aqui com a atividade 1, né? Eu tenho esse hábito de jogar o enunciado das atividades aqui como comentário, só para facilitar mesmo, né? E essa atividade 1 é criar uma classe que representa colaboradores, né? No caso, a nossa classe vai chamar atividade 1 só para facilitar mesmo essa localização, tá? Essa classe ela vai ter os atributos primeiro nome, sobrenome, salário mensal, tá? Então, a gente vai ter uma classe aqui, tá? Aí atividade 1. E lembrando, a primeira coisa que nós vamos criar serão os atributos. Os atributos são características, né, que os objetos da vida real têm. Lembrando que essa classe nossa representa um colaborador, tá bom? E a gente vai criar esses atributos, a princípio como private, né, o modificador de acesso deles é private, que garante uma segurança, que garante encapsulamento. Então a gente vai declarar todos como private, né? String é o tipo texto, né, que a gente trabalha, e o nome da variável, o nome do nosso atributo, nome. Private string sobrenome e private, aqui, salário mensal, que será do tipo, aí fica a critério de vocês, double, float, né, fica a critério, tá bom? Então, só para recapitular, atributos são características que um objeto do mundo real tem. Nesse caso aqui, nesse contexto que a gente está trabalhando, o colaborador vai ter nome, sobrenome e salário mensal. Essas características, elas viram 3 atributos, 3 variáveis, tá? Uma do tipo double, que representa o salário, 2 do tipo string, que representam o nome e sobrenome. E todas elas são com um modificador de acesso private, é uma regra de encapsulamento, tá? Então a gente já pode criar isso. O que significa o private? Que somente dentro do escopo da classe atividade 1, esses atributos serão acessíveis diretamente, tá bom? Escopo, para quem esqueceu, é onde a gente abre e fecha as chaves, tá ok? Então, dentro desse escopo, nome, sobrenome, salário mensal, a gente consegue acessar, tá bom? Próximo passo, a sua classe deve ter um construtor que inicializa os 3 atributos, certo? Nós vimos, nas nossas aulas, que todas as classes em Java, elas têm construtor, seja implicitamente, quando a gente não declara, ou explicitamente, quando a gente cria um desses construtores, tá bom? Nessa atividade, foi pedido que vocês criassem um construtor que inicializasse os três atributos. Então, regra para criar construtor a princípio, né? Todos os construtores serão públicos até agora, tá? Tem que ter o mesmo nome da nossa classe, certo? Não tem tipo de retorno. Então, isso aqui é um construtor, tá? A gente abre e fecha parênteses. Isso aqui seria um construtor padrão, coisa simples de ser feita. No caso, está sendo solicitado que ele inicialize os 3 atributos. Então, quando for pedido isso, dentro do parênteses do nosso construtor, nós vamos passar 3 variáveis. Nós vamos criar 3 variáveis, que a gente vai chamar aqui de parâmetros, que elas vão receber os valores que nós vamos fazer. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui string m para nome, string s para sobrenome e double sm para salário mensal, tá? O que nós estamos fazendo aqui? Nada mais é do que criando uma variável. A primeira variável é do tipo string e chama n. Aí vocês poderiam perguntar, Bruno, pode chamar nome? Pode, não tem problema nenhum, certo? A segunda variável que nós estamos criando, o segundo parâmetro, é uma variável do tipo string sobrenome, tá? Esse nome, sobrenome, tá? É o nome da variável, ou seja, fica a critério de vocês. A terceiro parâmetro é uma variável, tá? Vou mudar aquela aqui para salário, certo? Então, isso aqui são parâmetros. Qual que é o objetivo disso aqui? A gente vai ver daqui a pouquinho na hora que a gente criar uma classe para testar, mas é receber os valores que estão chegando aqui e atribuir esses valores para os nossos atributos, tá bom? Coisa simples de vocês estarem trabalhando, tá? Certinho? Então, beleza, vamos lá, vamos seguir. Feito isso, o nosso construtor, em termos de estrutura, está pronto, só que se a gente deixar o construtor em branco, tá? Não resolve nada. Então, nesse caso, o que nós temos que fazer? Fazer com que essas variáveis, esses atributos, nome, sobrenome, salário mensal, eles recebam os valores que vão chegar por esses parâmetros, que são outras variáveis.
Bom, então a gente vai ter que usar aquele recurso do this aqui, nome, recebe nome. Tá? O que significa esse this? O this aqui, ele significa que nós estamos referindo a um determinado objeto, a este objeto. Tá? Então, quando a gente coloca this.nome, a gente faz referência ao atributo nome, que foi declarado aqui em cima, de verde, vocês podem ver, tem diferente. Esse atributo nome vai receber o valor que a nossa variável nome vai receber aqui na hora que a gente instanciar. Tá certo? Então, o this aqui, a gente acaba usando ele muito para diferenciar a variável nome de parâmetro do atributo nome, já que eles têm a mesma nomenclatura, tá bom? Então, vale a mesma coisa para o sobrenome. Pode usar o autocomplete aí do NetBeans, né? Facilita bastante. Certinho? Feito isso aqui, nós temos um construtor que recebe os 3 valores e atribui, associa esses valores aos atributos que nós temos, tá bom? Então, é mais um passo aí que está feito, que está resolvido para vocês. Próximo passo, a classe deve estar encapsulada, tá? Forneça um parzinho de métodos de acesso, getSet, para cada atributo. Uma classe encapsulada é uma classe segura, tá? Uma classe que ela não permite acesso direto aos métodos, aos atributos, perdão, e ela cria métodos de acesso. Métodos de acesso nada mais são do que getSet, tá? Então, a gente vai criar aqui métodos de acesso. Criar métodos de acesso é uma coisa bem simples de fazer no NetBeans, mas eu vou fazer o primeiro aqui na mão, depois a gente completa, tá? Os métodos de acesso, o primeiro método, a gente vai criar ele como public, tá? Os métodos de acesso serão públicos. Eles terão um tipo de retorno, o mesmo tipo que a gente declara o atributo, esse método vai retornar e ele vai se chamar get e o nome do atributo. Então, nesse caso, getNome, tá? Os métodos get, eles servem para retornar um determinado valor, ou seja, o valor que a nossa variável, que o nosso atributo nome recebe, tá? Mantém nesse momento. Então, a gente vai vir aqui e, por enquanto, pode ser um return nome. Pronto, tá? Então, reforçando os métodos get, ele retorna um valor, tá bom? O segundo método do par, ele é um método void e ele vai ser set o nome da variável. Então, no nosso caso, set nome. E ele vai receber, dentro do seu parênteses, um valor. Então, string nome. Tá? Os métodos set, eles servem para definir, para atribuir um valor que vai ser passado por essa variável que está dentro do parênteses para o nosso atributo. Então, a gente vai colocar this.nome, como a gente fez no nosso querido construtor, recebendo o nome. Tá? O this.nome refere-se ao atributo que a gente criou aqui em cima. Tá ok? O nome refere-se ao parâmetro, que é uma variável que nós passamos aqui. Tá bom? Então, falou classe encapsulada, até o momento, os atributos serão privados. Tá? E cada atributo que vocês têm vai ter um parzinho de getSet, um parzinho de método de acesso. Tá bom? Para facilitar para vocês, vocês podem usar o recurso do NetBeans. Clicar com o botão direito, por exemplo, inserir código, ou aqui dentro do botão direito ainda, vocês podem vir refatorar, encapsular campos, tá ok? A critério de vocês, tem o atalho Alt Insert, certo? A gente vem aqui, seleciona getters e setters. Tá? O nome a gente já fez, ele não vai aparecer aqui. A gente seleciona o salário e o sobrenome e pede para gerar. Automaticamente, o NetBeans, tá? Aí é recurso do NetBeans, mas todas as principais ideias têm esse recurso. Pronto. Repara que ele já criou aqui um get sobrenome, que segue a mesma estrutura do get nome. Ele criou um set sobrenome, certo? Tá aí o set sobrenome. Ele criou um get salário mensal, que retorna salário mensal, e um set salário mensal, que recebe um valor e associa aquele salário. Ok? Feito isso aqui, vocês já podem falar que vocês têm uma classe que está encapsulada. Tá? O encapsulamento passa pelo atributo ser privado e por a gente ter o parzinho de método getSet. Tá joia? Aí vem mais uma regrinha. Tá bom? Se o salário mensal não for positivo, configure como 0. Tá? É só uma regrinha para a gente testar, tá? Coisa simples de ser feita. Tá? Sempre que falar que um valor vai receber... Falei errado, perdão. Peraí! Peraí! Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí, corre pra lá! Sempre que a gente estiver considerando fazer um teste com o valor que vai ser recebido, tá? A gente vai trabalhar nos métodos set, tá? Então a gente vai vir aqui e vamos fazer o seguinte: se
esse salário mensal que a gente espera receber aqui for menor que zero, tá? A gente vai falar que o nosso salário mensal vai receber 0,0 porque ele é dobro, tá? Se ele não for, a gente vai usar aquele código que a gente já tinha e falar que ele recebe o valor. Então, o salário mensal é menor que zero, o nosso salário vai ser zero. O salário é maior que zero, maior ou igual a zero, ele entra no else e associa aqui, tá bom? Essa regra aqui do if vocês poderiam fazer de várias formas, né? Não tem problema nenhum não, é só seguir a lógica de vocês. A gente faz isso aqui no set e resolve. Nós podemos também implementar essa regrinha aqui dentro do nosso construtor, tá? A gente pode repetir a estrutura do if, ou a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, tá? Eu vou apagar, eu vou comentar essa linha aqui, tá? Que ela fica para vocês, mas a gente poderia vir aqui dentro e fazer o seguinte, set salário mensal e passar o nosso salário, tá? Lembrando que aqui a variável ficou com o nome salário, tá ok? Quando a gente faz isso, ele vai chamar o set salário e já vai fazer essa estrutura para nós, resolvendo essa questãozinha para nós, tá bom? Então, foi só para vocês entenderem que às vezes a gente tem métodos getSet para validar quem está acessando, o valor que está sendo atribuído, isso passa uma segurança maior, uma tranquilidade mais para a gente estar trabalhando, tá bom? Então, a primeira parte de construção está pronta. A última parte aqui que está sendo pedida é para criar uma classe que tem o método main, né, para a gente testar essa classe colaborador, no nosso caso vai ser atividade 1, né, e fazer algumas operações aqui com ela, tá bom? Então, vou criar uma classe nova aqui, nova classe Java, vou colocar aqui atividade 1 teste, que aí fica fácil de vocês acompanharem quando a gente compartilhar, tá bom? Essa classe tem que ter um método main, então vamos criar um método main, public static void main. Para quem se esqueceu o que é o método main, né? Ele é o ponto inicial de execução dos nossos programas, tá? Então ele é um método, a gente não viu estética ainda, mas ele é um método, na hora que a gente compila ele já está disponível, tá? Tem aquele atalhozinho PSVM, né? Beleza, então dentro do main, o que foi pedido para nós é criar algumas instâncias, né? Alguns objetos. Instância, objeto, mesmo cenário. Então a gente cria aqui uma variável, por exemplo, atividade 1. A recebe 1000, atividade 1. Quando a gente faz isso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma variável, tá, gente? Criando um objeto, uma instância. A aqui é uma variável, tá? Essa variável A, ela é do tipo atividade 1. É como se vocês fizessem, né? Int A recebe 10. Tá? Vou mudar aqui, senão vai dar erro, né? Int B recebe 10. A variável B é do tipo inteiro e armazena o valor 10 dentro dela. Tá? Agora o A é a variável que chama A, só que o tipo dela é atividade 1. Ou seja, ela é do tipo da classe que a gente acabou de criar. Ou seja, dentro dela a gente consegue armazenar o nome, o sobrenome, salário mensal. Correto? Se vocês estudarem o Struct com o Carlão no ano passado, vocês podem fazer uma associação que é bem parecida. Beleza. Agora aqui, quando a gente vê int b recebe 10, 10 é um valor, né, que a gente fala que é um tipo primitivo, a gente consegue associar esse valor diretamente. A atividade, ele é um tipo de referência a uma classe, então a gente usa a palavrinha reservada new. A palavrinha reservada new, ela serve para criar uma instância, criar um objeto, certo? No caso aqui, do tipo da classe atividade 1, tá? Que está representando o nosso colaborador. Perfeito. Reparem que está dando erro aqui nessa linha, né? Ela está sublinhada de vermelho, dando erro. Se a gente parar o mouse, o cursor do mouse, ele apresenta para nós qualquer erro, né? O construtor na classe atividade 1 não trabalha com esse tipo, ele exige que você passe string, string e double. Tá? Por que isso acontece? A classe atividade 1, ela só tem um construtor. Tá? Esse construtor, ele espera 3 parâmetros, nome, sobrenome e salário. Ok? Certo? Sempre que o new é acionado, ele vai procurar o construtor da classe. Então, new atividade 1, ele já vai procurar o construtor. Como a gente não está passando nenhum parâmetro, vai dar esse erro aqui. Beleza? Como que nós vamos corrigir isso? Nós vamos passar os parâmetros para ele. Então, os argumentos, os parâmetros que nós vamos passar serão, ó, o primeiro é o nome. Então, Vinícius. Beleza? Vírgula. O segundo é o sobrenome, também é string. Então, Abraão. Tá? E, por fim, o salário mensal, 5.000. Beleza? Criamos aí, reparem que o erro sumiu. E o que nós estamos fazendo com isso aqui? Tá?
o nosso objeto, representado pela variável A, ela vai ter o nome Vinícius, o sobrenome Abraão e o salário de 5.000. Por quê? Vou clicar aqui segurando o Ctrl. Esse construtor vai ser chamado, certo? Nome, recebe o parâmetro nome. Beleza, Vinícius. Sobrenome, recebe o parâmetro sobrenome. Abraão. Salário, a gente viu que a gente está usando 7, vai receber o salário. Ou seja, vai receber os 5.000. Perfeito. Beleza? Vou apagar aqui. Vou criar uma segunda. Atividade 1P. New. Atividade 1. Tá? Ana. Clara. Sei que Clara não é sobrenome, mas só para facilitar para nós aqui. Tá? 7.000. Beleza. O que nós criamos agora? Uma variável que é B. Tá? Errei aqui o tipo da variável. Uma variável que é B, que é do tipo atividade 1, que representa o nosso colaborador, e o construtor é o mesmo. Então, a gente está passando o nome Ana, o sobrenome Clara e o salário de R$7.000. Tá bom? E aí, para a gente ter certeza disso, vou colocar um salt aqui e pedir, por exemplo, para imprimir A.nome mais espaço mais A.sobrenome. Reparem que dá erro, tá? Porque a variável nome na classe atividade 1, ela é privada. Mesma coisa para o sobrenome. Então, quando a gente quer acessar um valor, a gente tem que usar o get. Então, get nome. Resolveu, tá? Get, pode usar o Ctrl espaço aí para facilitar, sobrenome. Vai mostrar os dados aí, no caso do Vinícius, certo? Podemos fazer a mesma coisa, salt b.getNome mais tracinho mais b.getSobrenome. Tá bom? Vou executar aqui só para vocês verem como os construtores funcionam. Então, ele exibe aqui embaixo, né? Vinícius Abraão, get nome Vinícius, get sobrenome Abraão. Na linha de baixo, get nome para o B, Ana, get sobrenome Clara. Tá aí, resolvido. Tá bom? A gente consegue ver isso aqui. Perfeito. Agora, vamos imaginar que a gente quer fazer uma alteração no salário do Abraão. Então, a gente vem cá e coloca A.7 salário. Tá? O salário do Abraão, agora a gente vai cometer um erro aqui, vamos falar que vai passar para ser menos 1.000. Tá? E vamos mudar o salário da Ana também, que é a nossa variável B, 7 salário mensal. Vamos passar para 10.000. Tá? Então, estamos alterando aí, só para a gente ter uma noção, tá? Vamos imprimir aqui agora, salt, salário A, mais A.get salário, tá? Reparem que aqui ele vai imprimir o salário do nosso objeto A e na linha de baixo ele vai imprimir o salário da nossa variável B, mais b.get salário, tá? Se tudo ocorrer conforme a gente espera, ele tem que imprimir esses valores aqui, tá? Ok? Então, vamos rodar aqui, Shift F6, ou roda. Então, de novo ele mostra o Vinícius e a Ana Clara, perfeito. Aí o salário do A, 0. Por que o salário do A é 0? Porque a gente passou um valor negativo, tá? Como a gente passa um valor negativo, ele vem aqui no 7 salário, menos 1.000 é menor que 0? É. Então, define o salário mensal como 0. Não é, define o valor que foi passado. Tanto que no caso da Ana, a saída, ele imprime aqui os R$10.000. Tá bom? Então, gente, isso aqui já dava para vocês, né, visualizarem, brincarem um pouquinho e ver como que dá para trabalhar aí usando o NetBeans para construir essas classes. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda e-mail, me procurem aí nos momentos de atendimento, que estou à disposição para ajudar vocês. Abração, se cuidem e até o próximo. Tchau, tchau.